Bom dia a todos. Realmente começamos muito bem o nosso seminário, nosso segundo seminário. Nosso próximo tema será SPED, a contabilidade na área digital. O nosso palestrante, Ederlei Norberto Majolo, auditor da Receita Federal do Brasil, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e graduando em Contabilidade. Ele é membro da equipe de especialização e desenvolvimento do SPED e atualmente exerce a função de supervisor nacional do SPED. Por favor, Norberto. Bom dia a todos, bom dia. Aqui eu queria primeiramente parabenizar o Laudelino pela brilhante palestra, brilhante aula que ele deu para a gente agora. E fico muito feliz de fazer a palestra depois dele, né? Porque ele deixou todo mundo muito motivado aqui, levantou bastante a motivação de todos. E tenho certeza que a minha palestra vai ser a que vocês mais vão prestar atenção, não por mérito meu, mas por mérito dele. Então, agradeço mesmo, Laudelino, parabéns realmente pela exposição. Gente, a ideia aqui, a gente vai conversar um pouco hoje sobre a escrituração contábil digital. Deixa eu só acertar aí. E por que a gente está falando sobre escrituração contábil digital num fórum específico para perícia contábil? A gente... É uma forma que, na hora de vocês analisarem, pedirem uma escrituração contábil para uma empresa, para poder fazer uma análise, para fazer um laudo, para poder fazer uma perícia mesmo contábil, vocês vão hoje se deparar, de repente, com a empresa entregando para vocês uma ECD, uma escrituração contábil digital. Então, hoje, mudou bastante esse panorama dentro das empresas, e a ideia aqui é falar um pouco sobre ela, para colocar, contextualizar, explicar um pouquinho de todo o SPED, explicar um pouco onde ela se insere dentro do SPED, trazer aqui algumas modificações, algumas mudanças recentes que aconteceram, e mostrar para vocês aqui o que tem, e um pouquinho, tentar ser um pouco, eu vou tentar ser um pouco ousado aqui na parte técnica, mas não queria que vocês se ficassem muito preocupados em entender todo o que a gente vai colocar aqui, mas assim, eu queria que vocês entendessem a ideia. Quem já está acostumado com a escrituração contábil digital, que já lidou com isso, vai só reforçar alguns conhecimentos. Para quem ainda não viu a escrituração contábil digital, eu queria aqui desmistificar isso para vocês, mostrar que é simples de entender a lógica do processo. Depois é importante vocês com programas para poder ler a escrituração contábil digital, ou poder entender a lógica dela, ou pegar o programa gerador e poder verificar isso. Tá? Então, aqui a ideia é essa, a ideia é a gente passar aqui por alguns conceitos da escrituração contábil digital. Primeiramente, eu queria falar só um pouquinho sobre o SPED e o que ele compõe. Tá? A gente tem hoje 5 documentos fiscais que estão sob a gestão do SPED e 7 escriturações. A ideia do SPED é ser um processo colaborativo. Então, um colaborativo entre as administrações tributárias, tanto federal, estaduais, distrital, municipais, e também uma colaboração do fisco com os contribuintes. Então, todos os projetos do SPED, tem empresas piloto participando, tem a participação do CFC, tem a participação do CRC, de outros órgãos de classe, colaborando para uma construção coletiva. Então, a primeira premissa do SPED é a colaboração. A segunda é a inovação, é trazer tecnologia para poder modificar, para poder trazer coisas novas e facilitar o trabalho de prestação de informações. A terceira é a simplificação, é a informação prestada que não seja feita de forma redundante, mas que possa ser feita de uma forma só. Então, uma das metas do SPED é trazer essa simplificação. Vocês vão ver que a ECD, a ECF, tem uma simbiose muito grande, que a ECF hoje já captura os dados da ECD, para que você realmente não tenha que preencher todas as informações na ECF novamente. Então, você importa a ECD na ECF e depois complementa alguns dados na ECF. Então, a ideia dos projetos SPED é essas 3 premissas: colaboração, inovação e simplificação. A gente teve como avanço aqui, a ECD começou lá em 2008, ou seja, a entrega da escrituração contábil digital para o Sistema Público de Escrituração Digital começou em 2008.
E depois alguns outros módulos. Vejam que a nota fiscal eletrônica também já vem de um projeto desde 2006, conhecimento de transporte eletrônico também lá de 2009. O SPED fiscal entrou em operação em 2009, ou seja, de ICMS e IPI, ou seja, a prestação de informação conjunta de ICMS e IPI numa mesma declaração. A gente teve hoje todos os estados hoje estão com o compromisso de entregar o SPED fiscal de ICMS e IPI. Hoje tem 2 entes federativos ainda que já assinaram um protocolo de intenção de participar disso, que ainda tinha essas obrigações específicas. Então, já assinaram um compromisso de entregar também o SPED fiscal. Então, a gente está na perspectiva, porque para o ano que vem todos os entes federativos estão entregando o SPED fiscal, ou seja, sendo padronizando a entrega das informações de ICMS e de IPI. A gente tem a FD Contribuições, entrou em 2012, substituindo da DACOM, ou seja, um outro processo de informação das contribuições do PIS/COFINS. FD Financeira, que entrou em 2015, mas é mais voltado a instituições financeiras equiparadas para entregar informações. A ECF entrou em 2015, substituindo a DIPJ. E a gente teve o E-Social, a gente tem 2 datas aqui, porque em 2015 entrou a informação do empregador doméstico. Em 2018, neste ano, a gente está em processo de entrega do primeiro grupo de obrigados para o E-Social. As empresas que do primeiro grupo, com faturamento acima de 78 milhões no ano passado, estão entregando agora os seus primeiros eventos em relação ao E-Social. Agora a gente tem entrado no segundo grupo, no ano que vem no terceiro grupo. Então, o E-Social está nesse processo, nesse momento. E a gente tem, ainda para esse ano, a REINF, que também já entrou, o primeiro grupo também já entregou seus primeiros eventos, agora no mês de maio. E a nota fiscal de serviço eletrônico também é um projeto dentro do SPED de criar um ambiente nacional para a nota fiscal de serviço eletrônico. Ou seja, os municípios que quiserem aderir, vai ser facultativo, vão poder aderir e utilizar um padrão nacional para a emissão de nota fiscal de serviço. Hoje nós temos alguns municípios grandes que têm seus próprios padrões de nota fiscal de serviço. A gente vai oferecer um ambiente nacional, onde eles podem, tanto os municípios grandes, municípios pequenos, usar esse sistema, esse ambiente nacional, para uma emissão de padrão padronizado de nota fiscal de serviço. É importante para melhorar o ambiente de negócio do país, porque isso empresas que atuam em diferentes municípios hoje tem que lidar com vários softwares diferentes, tem que ter várias empresas diferentes para poderem ter padrões de nota fiscal de serviços diferentes. A nossa ideia do projeto do SPED é oferecer um padrão de nota fiscal de serviço. Eu trouxe esse panorama, mas a gente vai falar agora só especificamente de ECD. Por que ECD? Porque aqui a gente tem as escriturações de prestação de informação para o fisco. A ECD, ela é um pouco mais do que isso. Ela é uma obrigação, além de a gente tem uma obrigação fiscal de entrega, mas ela é a escrituração. Ela é a escrituração do livro-razão, do livro diário. Então, hoje o contribuinte está entregando isso e ele, realmente, ao entregar e se transmitir para o SPED, ela já está autenticada. E tem sido uma prática nas empresas de manterem só esse tipo de escrituração e não outro tipo de escrituração em papel ou de alguma outra forma. Então, vamos entrar aqui especificamente na ECD. E o que é ECD? A gente tem, ou seja, a substituição da escrituração contábil em papel pela escrituração contábil digital, que tem efeito aí de substituição para todos os efeitos legais. E a validade jurídica é assegurada pela assinatura digital. Quem assina a ECD hoje é o responsável pela empresa e um contador. Então, hoje tem a validade jurídica da ECD é dada por essa assinatura digital. Então, ela vale para todos os efeitos legais e substitui todo o que tinha em papel anteriormente por agora esse meio digital. O que a gente só abordar essa parte de legislação, que é muito importante para vocês entenderem os marcos legais em relação à ECD. O primeiro é um decreto 6022 que criou o Sistema Público de Escrituração Digital e trouxe essas premissas que eu falei para vocês inicialmente, mostrando, dando um norte, na verdade, para todas essas escriturações, inclusive para a ECD. A ECD veio logo depois, logo em 2008. A instrução normativa vigente no momento é essa 1774, é ela que regula como é que deve ser entregue a ECD e quais os prazos, como funciona a assinatura da ECD, substituição de ECD. Ela foi atualizada recentemente porque contemplava algumas coisas novas. Então, a gente tinha uma IN que estava sendo
Sempre que tinha alguma alteração, a gente estava alterando a IN, mas depois quando criamos uma IN nova, que fica mais fácil a leitura e o entendimento das pessoas obrigadas. A gente tem, essa é muito importante, eu vou falar um pouco mais especificamente depois, sobre o decreto 8683, de 25 de fevereiro de 2016, que fala sobre a autenticação automática da ICD ao ser transmitida para o SPED. Tá? Eu só não vou entrar em detalhes, que a gente vai falar isso com um pouco mais calma depois. E aqui a gente tem os atos declaratórios da COFIS. A COFIS é a Coordenação de Fiscalização, Coordenação Geral de Fiscalização da Receita Federal, e ela emite atos declaratórios aprovando os manuais. Então, a gente tem o de maio de 2016, que aprovou um manual para o layout 1 a 4, depois a gente tem o ato executivo 29, para o layout 5, e o vigente, nesse momento, para o layout 6, né, a última. Né, na verdade, todas estão vigentes, só que valem para os layouts antigos. Já a gente vai entrar nesses detalhes dos layouts. E sobre a legislação, a gente tem do CTG 2001, que vem aqui definir as formalidades. Isso foi feito pelo CFC, definindo as formalidades de entrega da escrituração contábil digital. Então, é um comunicado técnico, explicando mais ou menos algumas finalidades. A primeira delas, depois de autenticada pelo SPED, somente pode ser substituída a escrituração contábil em forma digital que contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de retificação de lançamento extemporâneo. Ou seja, se pode ser corrigido posteriormente, na próxima ECD, por lançamento extemporâneo, não é motivo de substituição da ECD. O motivo da substituição é só se realmente você tem alguma coisa que não possa ser corrigido na próxima escrituração. A gente tem aqui uma forma que o próprio CFC colocou de uma forma para criar um termo de verificação para fins de substituição. Ou seja, para poder substituir uma ECD, hoje tem que ter esse termo de verificação. Termo de verificação para fins de substituição junto com a ECD substituta, assinado por um contador, para que possa realmente ir colocando essas informações, identificação, descrição pormenorizada, identificação dos registros que precisam ser alterados, autorização para que o Conselho Federal de Contabilidade possa verificar essas informações e descrição dos procedimentos pré-acordados adotados pelos profissionais mencionados. Aí a gente tem aqui também alguns outros termos. O termo de verificação para fins de substituição deve ser assinado próprio profissional de contabilidade, que assina os livros contábeis, e quando as informações tenham sido objetos de auditor independente, ela tem que ter a assinatura do auditor independente também. Mas aqui a gente tem uma grande novidade que entrou em operação esse ano com a nova IN e que veio do CTG 2001 de R3, que é a questão da substituição da escrituração contábil digital. Até o ano passado, você podia substituir a qualquer momento a escrituração contábil digital. Você enviava e, em algum momento, identificasse algum erro, poderia transmitir novamente. A partir do CTG, que foi implementado agora, contando com a nova IN, só é possível até o final do prazo do ano seguinte. Então, por exemplo, se você tem uma ECD do ano calendário 2017, que foi entregue agora até o final de maio de 2018, se você precisar substituir, você só pode substituir até o final de maio de 2019, ou seja, até o final do prazo do ano calendário seguinte. Então, esse é um período, na verdade, para você substituir uma ECD, é cerca de 1 ano e meio depois. Né? Você tem até o maio do ano seguinte para entregar e até o maio do ano posterior para poder substituir, se for o caso. Tá? Então, isso a gente implementou com base no CTG 2001. Os livros abrangidos pela ECD, isso é importante a gente entender que tem vários livros que a gente pode transmitir. São os livros, o G, né, que é o Diário Geral, o R, com escrituração resumida, o B, de balancetes diários e balanços, o Diário Auxiliar e o Razão Auxiliar. Isso é importante que a gente vai entender depois, quando for substituir ECD ou quando a gente vai verificar. Por exemplo, se for um R, pode ter um A junto, pode ter um Z, um livro junto. Então, de repente, vai ter que olhar os dois. Vai ter que procurar o livro A, que é o auxiliar, procurar o R, né, o diário com escrituração resumida, e verificar se tem um diário auxiliar ou um razão auxiliar junto também transmitido. Então, para fazer as análises. Se for um G, ele vai estar só, ele não vive concomitantemente com nenhum dos outros. Então, se você achar um G, só vai ter um G para aquele período. Mas se você procurar um R, se achar um R, você pode procurar um A, um Z, que é possível que tenha um A ou Z. Tá? Na hora da substituição, se você vai substituir, mandar um G,
e você tem um R e um A, ele vai substituir o R e o A ao mesmo tempo. Tá? A gente vai ver isso aqui mais para frente, sobre substituição. Como funciona a ideia da ECD? Esse é um esquema que mostra o que a gente precisa. Banco de dados da empresa. Ela tem um banco de dados com todas as informações dos lançamentos. Aí a gente colocou ali, tem um manual, que o manual é como é o formato como esses dados devem ser prestados. Então, com base nisso, se for um arquivo TXT. Para quem não está acostumado com ECD, isso é importante, isso que eu queria, porque a ECD é um arquivo TXT, é um arquivo de texto com alguns parâmetros colocados lá, algumas informações, com algumas tags, mostrando que informação a gente tem em determinado momento. Isso é importante porque, às vezes, vocês vão pedir uma contabilidade para o contribuinte para analisar, e ele vai te dar um arquivo TXT. Então, a ideia aqui, a gente vai olhar como é que funciona esse arquivo TXT, mas você vai ter programas para abrir esse arquivo, para poder verificar, olhar ele com uma forma mais amigável de poder tratá-lo. Tá? Mas é o arquivo TXT que você vai importar ali no PGE do SPED contábil. Tá? A gente mudou o nome, antes era PVA, era só um programa validador, a gente mudou para PGE, que é Programa Gerador de Escrituração. Porque, além de validar, você pode criar a sua própria escrituração contábil no programa. É muito difícil as empresas, em geral, fazerem isso, porque realmente são muitos lançamentos. Então, você fazer isso no programa é muito difícil. Mas empresas pequenas, de repente, que tiveram pouquíssimos lançamentos no período, podem, de repente, usar o PGE e fazer isso lá mesmo. Esse programa, ele valida, ele gera um arquivo para entrega. Nesse programa, que é assinado pelo responsável pela empresa e também pelo contador, e também é por esse programa que se transmite. Né? Então, o PGE faz tudo isso. Então, de uma forma intuitiva, vai pedindo as informações e vai seguindo um passo a passo até estar pronto para a transmissão. A partir da transmissão, é enviado para um repositório nacional, um ambiente nacional aqui onde fica, e ele envia um recibo de transmissão. E esse recibo de transmissão, hoje, vale como autenticação da ECD. Aí vamos falar um pouquinho, antes de a gente entrar nos detalhes da ECD, quem é obrigado a entregar ECD? Hoje, a gente tem, na própria IN 487, está lá, todas as pessoas jurídicas obrigadas a manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas. Aí a gente tem as exceções, né? A gente tem que aprender as exceções. Quem hoje não está obrigado a transmitir a ECD? O Simples Nacional. As empresas do Simples não são obrigadas a transmitir a ECD para fins fiscais. Os órgãos públicos, autarquias e fundações, as PJs inativas, as nativas transmitem a declaração de nativa, ou DCTF, e o lucro presumido também, hoje, o lucro presumido, qual é a regra? Né? Se distribuiu lucros menor do que o percentual de presunção, menos os tributos federais, não precisa enviar a ECD. Se for maior do que a presunção, aí é obrigatório o envio da ECD. E a gente tem imunes e isentas também. Ela tem uma regra que, se for as receitas, doações, incentivos, subvenções, auxílios, ingressos, e que, se forem inferiores a 1.200.000, não precisa. Se teve acima de 1.200.000, precisa transmitir a ECD. Gente, isso é um ponto que é importante a gente frisar, que é para fins fiscais. Né? Isso a Receita obriga para fins fiscais. Para fins comerciais, como a gente colocou aqui, o Código Civil hoje obriga todas as empresas a manter a escrituração contábil. Então, é uma opção da empresa manter sua escrituração contábil. Se ela for obrigatória de registro em junta, ela pode autenticar na junta comercial ou pode transmitir. Então, quando a gente vai ver aqui para frente, no último ponto, as demais pessoas jurídicas podem entregar ECD de forma facultativa. Então, todas as empresas podem transmitir ECD e ser autenticada através do SPED. Aqui a gente tem sempre umas dúvidas em questão de obrigatoriedade, sobre a SCP. A SCP tem que transmitir ECD? Se ela tiver no rol de obrigatoriedade anterior, tem que transmitir. Não importa se é SCP. Se ela tiver naquele rol de obrigatoriedade, se não tiver no rol de exceções, ela tem que transmitir a ECD também. Aqui a gente falou do Simples Nacional, só que houve uma alteração também no comunicado técnico do CFC, exigindo que quem receber aporte de capital na forma prevista no 61A e 61D da Lei Complementar 123, ou seja, as microempresas e empresas de pequeno porte que receberem investimento anjo,
elas hoje têm que entregar ECD também. Tá? Então, é uma exceção da exceção. Né? O Simples é uma exceção para entrega, mas, se for do Simples e receber o aporte, ela vai ter que entregar ECD. Isso também foi uma discussão conjunta, junto com o CFC, foi colocado no comunicado técnico e a gente trouxe isso para a IN da ECD. Aqui a gente tem o PJ do ramo de construção civil, que não entrega FT contribuições, precisa entregar o livro de registro de inventário como livro auxiliar aqui na ECD. E eu enfatizo novamente, demais pessoas jurídicas podem entregar ECD de forma facultativa. Então, todas podem entregar de forma facultativa. Eu sou uma empresa do Simples Nacional, fiz a minha contabilidade, o que eu faço? Se eu sou obrigado a registrar em junta comercial, eu posso ir lá fazer o registro na junta, fazer a autenticação na junta da minha contabilidade, ou eu posso transmitir ela para o SPED. Tá? A regra básica de entrega é até o último dia útil do mês de maio. Tá? Isso é importante, a gente, até o último dia de maio, no ano do calendário subsequente. Né? Então, usando o calendário em relação ao ano do calendário 2017, foi até o último dia útil agora do mês de maio de 2018. Isso é uma regra, a gente depois tem a ICF, quem convive fazendo a ECD, depois tem que entregar a ICF até o último dia útil do mês de julho. Né? Então, tem sempre esses 2 meses do prazo de entrega da ECD para o prazo de entrega da ECF, né? Porque depois termina a ECD, importa a ECD na ECF e depois faz as outras informações na ECF para poder entregar. E a gente tem situações especiais, que a gente está falando aqui de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão, incorporação. Quando elas acontecem até o último dia útil do mês subsequente ao evento. Né? Ou seja, a regra geral é até o último dia do mês. Se aconteceu agora, no mês de junho, a data de entrega da ECD dessas situações especiais seria até o último dia útil do mês de julho. Se isso aconteceu nos meses de janeiro, abril, aí realmente fica até o final do mês de maio. Isso acontecia porque o programa da ECD normalmente era liberado no início do ano, exatamente para contemplar as alterações, então deixava-se de janeiro a abril para que pudesse ser entregue até o último dia útil do mês de maio. Atualmente, o programa já está sendo liberado no final do ano anterior à entrega. Então, foi liberado o programa para o ano calendário 2017, já foi liberado no final de 2017. Mas a regra continua valendo, então, se for um evento especial de janeiro a abril, entrega até o final do mês de maio. Aqui a gente vai falar agora sobre a autenticação, que é uma mudança muito significativa, exatamente porque antes você entregava ECD, transmitia ECD, e tinha que autenticar ECD na junta comercial também. O decreto 8683 fez uma alteração, dizendo que a autenticação dos livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do SPED, mediante a apresentação da escrituração contábil digital. E aí ele fala que o recibo é a comprovação de entrega, e aqui ele fala, a autenticação prevista nesse artigo dispensa a autenticação de que trata o artigo 39 da Lei 8934, desde que seja feita nos termos do artigo 39A. O que são esses 2 artigos? Né? Ele dizia lá, no artigo 39, ele dizia que as juntas comerciais autenticarão os instrumentos de escrituração das empresas mercantis e dos agentes auxiliares do comércio. E o 39A diz que essa autenticação pode ser feita por sistemas públicos eletrônicos. Então, a lei fala isso, o decreto veio e regulamentou, dizendo que esses sistemas públicos eletrônicos é o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, hoje é uma faculdade, é uma opção a entrega da ECD via a transmissão da ECD e para a validação e autenticação da contabilidade. Pode fazer a autenticação na junta? Pode fazer, mas não é mais necessário fazer. Então, hoje, se a empresa é obrigada a entregar ECD, ela entregou ECD, não faz muito sentido ela também autenticar na junta comercial. Se ela não é obrigada a ECD, para fins fiscais, ela pode transmitir e cumprir a sua obrigação de autenticação da contabilidade. Tá? A gente tem aqui, a gente falou de layouts, quando a gente falou dos atos da COFIS, que regulamentam os manuais dos layouts, toda vez que é alterado alguma coisa na ECD, desse fruto dessa colaboração com os entes partícipes do SPED, o layout é alterado. Essas alterações elas não são muito significativas, assim, não mudam muito a estrutura, mas aí a gente tem que mudar o layout. Por que é importante vocês saberem isso? Porque se vocês forem analisar uma contabilidade do ano calendário 2014, por exemplo, ela seguiu o layout 3. Então, para você entender aquela contabilidade, de repente você precisa pegar o manual e a documentação do layout 3, que está disponível no site do SPED. Se você vai analisar o ano calendário 2016, é importante que você veja o layout 5.
Eu falei, as alterações não são grandes, não, elas mantêm uma lógica, né? O programa mantém a mesma lógica, mas alterações, inclusões que são feitas, muda seu layout, e a partir daquele ano calendário é obrigatório algumas modificações. Então, a gente tem a mudança de layout. Então, é importante saber isso. Bem no início do manual da ECD, tem essa informação de qual ano calendário corresponde a qual layout. Isso é importante para saber, para na hora de analisar uma ECD. E aqui eu queria entrar na arquitetura da ECD para explicar para vocês a lógica, como ela funciona, para que vocês, na hora de receber uma ECD, quem ainda não trabalhou com ela, principalmente quem ainda não trabalhou com ela, não se assuste com o modelo como ela é feita. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho aqui da arquitetura, mostrar um pouco de como esses dados são prestados. Tá? A gente tem, atualmente, na ECD, esses 5 blocos. O bloco 0 é um bloco de abertura, identificação, mais algumas informações. E a gente tem o bloco 9, que encerra, né? Já vou explicar mais ou menos como funciona isso. E um bloco novo, que a obrigatoriedade dele passou a ser a partir deste ano, né? Ou seja, a partir do ano calendário 2017, para entrega nesse ano, que é o bloco K, o bloco dos conglomerados econômicos, para as empresas obrigadas a demonstrações consolidadas. E o bloco I e o J são os principais aí, blocos da ECD. O I é os lançamentos contábeis, todos os lançamentos contábeis você vai encontrar no bloco I. E o bloco J é um bloco de demonstrações contábeis. Tá? Então, quando você vai entrar, vai ver uma ECD, você vai ter uma referência. O bloco I é os lançamentos, todos os lançamentos estão lá, todas as informações das contas estão lá. E o bloco J é um bloco de demonstração. O que a gente vai... Só explicar um pouquinho como funciona essa arquitetura de bloco de registro das informações. Né? Então, quando a gente falou de bloco I, então, lá no bloco I, a gente vai ter informações que vão ser prestadas. Então, tem uma estrutura do bloco. Aí a gente tem os registros dentro do bloco. Então, vai ser um registros I-150, I-200. Vai ser dentro do bloco I, vai ter vários registros com uma sequência de informações, uma sequência de dados separados por esse pipe, né? Ou seja, cada dado aqui, um registro que é informado, o número I, 200, por exemplo, depois tem uma informação, um pipe, mais uma informação, um pipe, mais uma informação. O programa reconhece isso, então ele pega lá o registro, um registro, por exemplo, o I200, e vai ver a sequência, todo aquele ele vai montando pela sequência das informações que foram prestadas, ele vai montando aquele lançamento, aquela estrutura do que foi prestado. E aqui a gente tem uma hierarquia de registros. É importante que existem registros no nível hierárquico 1 até o nível hierárquico 5. E os registros são na sequência. Então, a gente tem o registro 10, depois a gente tem, por exemplo, o registro 20, ele é um registro pai, e o registro 60 é o registro filho do registro 20. O que quer dizer o seguinte? É que as informações elas são prestadas de forma concatenada. Então, uma informação dentro do registro filho se refere a um registro pai. Só queria que você soubesse que existe esse nível hierárquico dos registros, que não vai aparecer no arquivo TXT, mas ela, na lógica do programa, as informações são prestadas para aquele registro, os registros filhos são prestados para os registros pais. Tá? A gente vai já entender um pouco melhor sobre isso. E aqui, quando vocês verem uma ECD em TXT, se alguém realmente abriu o TXT, não se assustem, é isso. E realmente não tem nada muito complexo aqui. Lógico, a gente não vai decorar cada campo, isso o manual diz. Ou os programas pegam essas informações e trazem. Um programa, por exemplo, gerador da escrituração, vai pegar essas informações, vai trazer, e vocês vão poder analisar isso de uma forma de um nível mais alto de usuário. Mas essas informações, é importante que vocês não se assustem quando pegarem uma ECD e verem essa informação. Bloco 0, isso aqui é o registro 000, desculpe, que diz um formato do layout, data inicial, data final, o nome da empresa, o CNPJ. Então, todas essas informações estão aqui. E aqui você vai tendo sequência de registros. Registro 1, registro 7, registro 20, registro 0990. E aqui a gente vai tendo aqui vários... Aqui a gente tem I050 e 2, que é aqui do plano de contas do contribuinte. Você veja aí, 50, 50, 50, está falando do plano de contas. Aqui tem as informações da data inicial, aqui não precisa decorar cada uma coisa disso, tem no manual, se vocês forem analisar dessa forma, ou vai analisar num programa. Mas não se assustem com isso. Essa é a lógica da prestação de informações. Então, a informação vai prestada aqui um registro, essa sequência de informações, qualquer programa vai analisar e vai entender que no registro 0, e essa sequência de dados vai montar esses dados. Tá? Mas a ECD, quando vocês receberem, é um arquivo TXT dessa forma. Normalmente muito, muito grande, porque tem muitos e muitos lançamentos. Tá?
Falar um pouquinho aqui inicialmente sobre o bloco 0 e o bloco 9, que são blocos de abertura da ECD. Abertura e fechamento, né? Então, o bloco 0, nessa sequência que a gente comentou aí de nível hierárquico, a gente tem abertura do arquivo digital, identificação, né? Ou seja, quando você abre um 000, abertura. Aqui abre o bloco 0 e aí vai outras inscrições cadastrais da pessoa jurídica, escrituração contábil descentralizada, quando é uma filial que está apresentando, identificação das SCPs, ou seja, identificar se tem SCP, tabela de cadastro e encerramento. Ou seja, aqui é uma informação, nessa sequência vai apresentar essa informação e o dado depois. Essa informação, alguns dados depois. É assim que o arquivo TXT vai vir. E o bloco 9 é um bloco muito simples, só que tem que ter, no problema para o encerramento, abre o bloco, aqui tem um registro do arquivo, que é a quantidade de linhas do arquivo, depois encerra, e aqui encerramento do arquivo digital, para o programa saber que a linha encerrou. Esses dois aqui são não é o que a gente vai analisar, nem vai ficar muito preocupado, mas ele precisa, na estrutura, para o programa validar. Aí a gente teve a grande novidade da ECD para esse ano. Ano passado, em relação ao calendário 2016, o bloco K foi facultativo para as empresas obrigadas a demonstrar a apresentação de demonstrações consolidadas. Esse ano ele foi obrigatório, né? No calendário 2017 para entrega esse ano 2018 ele foi obrigatório. E a estrutura do bloco K, a gente não vamos entrar aqui nos detalhes para que vocês entendessem como funciona a ECD, para depois olharem o manual, olharem a estrutura, pegarem uma ECD e entenderem com mais clareza como funciona. Deixa eu voltar aqui. Ou seja, período de escrituração, relação de empresas consolidadas, relação dos eventos, empresas participantes do evento societário, plano de contas consolidado, ou seja, mapeamento para o plano de contas das empresas, saldo das contas, ou seja, tem várias informações que são prestadas dentro de um nível hierárquico aqui. Então, assim, quando você abre o bloco K, no nível hierárquico 1, você vai falar do período, ou período da escrituração no nível hierárquico 2, depois você tem relação das empresas e relação dos eventos. Esses eventos se referem a essa empresa. Então, se você informou uma empresa aqui no K100, no K110, que é um registro filho, ele vai informar sobre a informação que foi prestada no K100. Então, a empresa que você colocou no K100, os dados dos eventos societários vai ser em relação a isso. Isso que é o que a gente está falando de evento pai e evento filho, ou seja, tem uma informação prestada sobre o evento, sobre o registro acima. Aí, vamos entrar aqui nos lançamentos contábeis. Aqui é um registro ao meu ver, assim, o mais importante da ECD, porque é onde vocês vão encontrar os lançamentos contábeis, né, e o plano de contas das empresas. Então, onde vocês vão encontrar isso? Como vocês vão achar essas informações? Elas vão estar aqui estruturadas, abertura, identificação, tal, mas o que é mais importante? I050, plano de contas. Aí você vai colocar uma conta aqui, depois pode colocar uma conta referencial. Na ECD, a conta referencial ela é facultativa. Na ECF, ela é obrigatória, né? Ou seja, a ECF tem um plano de contas obrigatório, padrão da Receita Federal do Brasil, para que realmente a informação seja prestada de um determinado formato. Então, na ECD, às vezes, muitas empresas optam por colocar já na ECD a conta referencial que está lá na ECF, porque daí, na hora de realmente trazer a ECD para dentro da ECF, já fica mais fácil. Mas você não precisa. Tem muitas ECDs que não vão ter essa conta referencial e depois, na ECF, eles colocam as informações. Ou seja, tem um plano de contas da Receita Federal, que tá, e você tem que mapear cada conta da ECD para esse plano de contas referencial. Tá? Então, esse aqui é o plano de contas referencial, o I051. A gente tem aqui índice de aglutinação para poder, depois da prestação de informações, lá no J, mas aqui é subcontas correlatas, né? Ou seja, se tem subconta nessa conta, você tem que colocar no registro I053. A gente tem aqui mais outras informações, tanto de custo, aqui os saldos periódicos das contas, né? Identificação do período. Aqui, primeiro, você indica qual período se refere, né? Ou seja, só entendendo aqui, aqui tem uma conta, uma determinada conta. Aqui você pode colocar referencial. Se ela tem conta correlata ou não tem, vai ser no I053. Aqui você vai dizer o período do saldo que você está informando daquela conta. E aqui você vai colocar o saldo periódico dela, ou seja, em relação a esse período, está vendo o registro pai do registro filho 1555. Então, aqui o saldo refere-se a esse período. Depois vai ter um outro I-150, por exemplo, aqui a gente vai colocar de 1 de janeiro de 2018 até 31 de janeiro de 2018. Vai ter um detalhe de saldo.
De 1 de fevereiro de 2018 a 28 de fevereiro, a gente vai ter aqui também um outro detalhe de saldo. Tá? E para cada período, também a gente vai ter aqui no I200 os lançamentos contábeis com as partidas do lançamento. Então, para cada lançamento no I200, a partida do lançamento, informando a conta, no I250. Então, essas informações, vai pegar uma ST, está tudo em TXT, está as informações lá, você vai entender. A ideia eu só queria mostrar para vocês de onde vêm essas informações, como elas aparecem dentro do arquivo da ECD. Aí a gente tem aqui no I100, só voltando aqui, a gente tem aqui saldo de contas, né, no I150, e aqui a gente tem as contas de resultado no I350. Aqui é data e aqui os resultados no I355. Né? Então, quando a gente vem aqui, 150 é do balanço patrimonial e o I350 aqui da DRE. Só mostrando aqui para vocês, não sei se vocês têm com esse formato, quem não está acostumado, não precisa se preocupar com isso nesse momento, mas mostrando como é que ela é prestada a informação. I050, está vendo? A gente falou um plano de contas. Então, aqui é um ativo. Aqui eu vou dizer, na verdade, a data que foi criada, o nível dela, se ela é sintética ou analítica. Aqui eu coloquei ativo. I050, também aqui um outro nível de conta, o nível 2, mas é uma sintética, ativo circulante. Aqui mais outro, I050, a gente tem um nível 3 aqui, e a gente tem disponibilidades. Aqui mais um I050, nível 4, numerários. Nível 5, é caixa geral, e aqui o nível 6, analítica, e aí a gente tem caixa. Tá? Então, você vai emprestando as informações, está vendo tudo o registro I050, prestando informações do plano de contas, informando as informações do plano de contas e informando o número da conta aqui. Né? E aqui, para essa I050 que a gente criou aqui, a gente tem um I051, que é o plano de contas referencial. Então, a gente disse, essa conta, que era na I050, a gente está colocando aqui, ela é referente a essa conta do plano referencial. Essa conta aqui do plano referencial. Tá? A gente pode ter um código de administração para depois apresentar no bloco J, que é colocado aqui. Mas, veja, novamente, a gente começou I050, 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 novamente colocando conta bancos, contas correntes, banco A, ou seja, aqui a sintética analítica. A gente tem, na sequência, 4, 5, 6, o nível delas, e a gente colocou aqui em outro código de aglutinação. Isso aqui é o que vai aparecer no bloco J depois, que eu vou mostrar para vocês. Gente, é só uma demonstração de como funciona a questão da hierarquia dos registros, como funciona a prestação de informações pelos registros, para que vocês, ao analisarem uma contabilidade, saibam de onde vêm as informações. A gente precisa olhar essas informações através do TXT? Não. Mas é importante vocês saberem o que são os blocos, porque, às vezes, isso aí vai precisar fazer uma referência, dizendo o registro I-150 precisa ser alterado, o registro I-155 precisa ser alterado, o registro I-200 está errado, o registro I-200, uma inferência tal. Então, é importante saber o que são essas informações. Por isso que eu estou mostrando para vocês. Por mais que a gente já trabalhe com programas, a gente vai ter que se referir a esses registros. Então, se vocês forem analisar uma contabilidade, verificarem que há alguma informação que vocês realmente discordem naquela escrituração, você vai precisar apontar onde está. E aí você vai falar, o registro I-150, tal, isso está realmente, não discordo dessa informação que está prestado lá. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês como funciona a arquitetura da ECD. Tá? Nas demonstrações contábeis, é o bloco J. Gente, o bloco I é o bloco de lançamentos e de plano de contas, e o bloco J é um bloco de demonstrações. As demonstrações contábeis, elas não são formadas, não são formadas com base nos lançamentos, mas elas são conferidas depois para ver se batem com os lançamentos. Quando você vai mandar, se o bloco J não estiver batendo com a somatório das contas do bloco I, o programa vai gerar um aviso, vai dizer, olha, não está batendo, mas cabe à empresa julgar se está certo a demonstração contábil ou não está certo a demonstração contábil para poder enviar. Tá? Então, o bloco J é o bloco das demonstrações. Então, a gente vai ter J100, balanço patrimonial, e J150, demonstração dos resultados. E no J210, a gente tem a DLPA ou a DMPL. Tá? A gente vai identificar, você pode identificar com indicação qualquer das duas, colocando lá se você está apresentando DLPA ou DMPL. Então, aqui no J100, a gente já vê um exemplo de como essas informações são prestadas. Mas aqui, também no J, aquela informação que a gente falou, olha, para a substituição da ECD, a gente precisa apresentar um termo de verificação para fins de substituição da ECD. Então, esse termo vai ser colocado onde? Lá no bloco
no bloco J, no registro J801. Tá? Então, isso é importante, porque foi substituído o MCD, foi alterado algumas coisas, vocês vão precisar olhar isso, ter essa informação, então vocês vão ter que buscar lá no bloco J801 para ver as informações que foram alteradas. Tá? Aqui, mais um exemplo, só para que vocês entendam a lógica dos registros, a gente colocou aqui um balanço patrimonial, J005, ele está abrindo uma demonstração dizendo que se refere ao período de janeiro a 31 de março de 2014. Aí a gente tem alguns, o J100, que ele fala, J100, lembrando, vamos voltar aqui, J100 é balanço patrimonial. Então, o J100 diz ativo, o saldo a débito, saldo inicial, o saldo final a débito. O J100, aqui, outro nível de conta, circulante. Outro J100, um terceiro nível, disponível. J100, no quarto nível, bancos contra movimento. Um total inicial a débito, final a débito. Então, a gente tem aqui várias informações colocando como funciona. Tem vários J100 aqui dizendo exatamente todo o balanço. Ele começa com J100, então o programa entende que depois do J100 a gente tem informações do balanço patrimonial. E aí, cada item desse, o programa vai entendendo e vai montando o balanço patrimonial com base nessas informações. Tá? Aí a gente tem só um exemplo aqui. J100, o nível da o código da conta, o nível da conta, o nome, saldo final a débito, saldo inicial a débito. Tá? Então, essa informação que é prestada, o programa monta com base nisso a demonstração. Tá? Precisa decorar isso? Não. Precisa saber os detalhes? Não. O manual tem isso, se você quiser analisar campo a campo. Como é mais comum a gente fazer uma análise da ECD? Através do programa gerador da escrituração. Quando eu entrar no programa gerador, abrir a escrituração lá, eu vou ter, vai abrir aqui, vai aparecer para mim o período aqui da escrituração, o período, aqui está o nome da empresa, as informações da escrituração que foram entregues, e aqui eu tenho o plano de contas dela. Aqui é um outro exemplo que eu só peguei para mostrar para vocês, então está aqui, eu não preciso decorar os registros. Pelo programa gerador, você pode verificar isso. Tem outros programas no mercado que também permitem você fazer isso. Mas aqui, pelo programa gerador, então, se você for aqui e clicar, por exemplo, aqui você tem o ativo circulante, tem o valor, tem o saldo, então você não precisa entender exatamente qual o registro que está fazendo isso. Mas veja que aqui ele faz referência ao registro 005, que é a contabilidade desse determinado período. Quando eu clico aqui no ativo circulante, eu vou ter informação aqui, registro, ele faz referência, registro J100, balanço patrimonial, e dá as informações ali. Então, você pode analisar por ali, é a forma mais fácil ao analisar tanto o bloco I, dos lançamentos, do plano de contas, como você vai analisar o bloco J, com as demonstrações contábeis, você pode ir pelo programa gerador e fica muito mais fácil você poder ter essas informações. Aí a gente tem aqui também o J150. O J100 era balanço patrimonial, o J150 é a DRE. Também a gente tem informações do mesmo padrão, o J150, o nível, receitas. O número da conta, desculpa, o número e o nível dela. E depois receitas, um valor IP, que é dizer um saldo positivo. Aqui ele muda um pouco a nomenclatura. Então, a gente tem aqui P positivo, R de receita, D de despesa e N quando é um saldo negativo. Tá? Então, é só a nomenclatura que muda um pouco aqui no padrão. Mas aqui, J150, vai ter o mesmo padrão as informações, para 150 receitas, aqui vai aumentando o nível e você vai colocando receita bruta de serviços e um valor, e aqui uma receita. Tá? Aqui é saldos, quando é P ou N, é saldos ou subsaldos positivos, tá? Porque são contas, não é no último nível de detalhe. Então, aqui é uma de receita, aqui tem saldos ou subsaldos positivos. Tá? Aqui eu trouxe só para o detalhe maior essas informações, J150, trazendo lá para as receitas, novamente, J150, o número, o nível dela, nível 3, o nome, né, o nome que a gente está utilizando, e o valor, e aqui é um saldo ou subsaldo positivo. Tá? A gente precisa usar isso no programa, no TXT? Não, novamente, a gente vai usar o programa do PGE. Tá? E o PGE você vai abrir, vai clicar. Veja aqui no PGE, quando você vai ver aqui, está DRE e balanço patrimonial. Então, a gente tem o DRE ali, o J150, ou o balanço patrimonial J100. Você clica ali, tem as informações. Pode clicar aqui, no caso aqui, eu cliquei em receita, e aparece aqui o J150 DRE e fala da receita aqui. Tá?
Vamos voltar aqui, ó, quando você tem dúvidas sobre qual é a informação que está, você coloca o mouse aqui e diz, ó, o que é R? Receita ou valor que represente ingresso de alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Essa informação é importante. Então, o programa ele é intuitivo, você consegue coloca o mouse, ele vai informando as informações para você e consegue enxergar, né? Eu acho que assim, a ideia aqui era voltada para a perícia contábil, então você vai analisar, então não vai fazer uma ECD normalmente aqui, mas analisar uma ECD que já está feita. Então, abre o programa, carrega essa ECD lá, analisa isso, vai clicando, ele é intuitivo, vai abrindo a DRE, abre o balanço patrimonial, pode ver os lançamentos, pode ver as contas. Lembrando sempre, ele vai fazer referência ao I, ao J, o I aos lançamentos, I aos planos de contas, J às demonstrações contábeis. Tá? E o bloco K, para que as empresas que são obrigadas a demonstrações consolidadas, têm que olhar no bloco K, que é lá onde está sendo feitas essas informações, passadas essas informações. Agora a gente fala um pouquinho sobre esse termo de verificação, que é muito importante analisar esse termo de verificação para fins de substituição da ECD. A gente não regulamentou um procedimento padrão para ser feito isso, né? Nós temos bastante perguntas no Fale Conosco da ECD, dizendo qual é o procedimento, qual é o padrão. Nós não temos um padrão, a gente não tem um padrão para isso. Quem regulamentou foi o CFC, através do CTG 2000-R3, está lá as informações do que tem que ser prestado. Então, aqui um exemplo, eu não trouxe isso aqui não é um padrão, é apenas um exemplo do termo de verificação que pode ser utilizado, ou quando vocês forem verificar uma contabilidade, verifiquem isso, porque é importante, é onde foi alterado alguma coisa, né? Então, aqui, o que tem aqui? Identificação da escrituração a ser substituída, né? Ou seja, desde a razão social, CNPJ, todas as informações, e o hash do livro, que é o código que, na hora da entrega do livro, ele voltou com esse hash, que é uma informação da autenticação desse livro. Tá? Descrição dos erros, né? Ou seja, o que aconteceu dos erros. No balanço levantado, em 31 de dezembro, os valores de saldo do final do período estão multiplicados por 100, em virtude de ter omissão da vírgula. Por exemplo, é esse erro que eles colocaram ali, ou seja, vamos substituir esse D, vamos colocar isso no termo de verificação. E por que é importante saber os registros? Olha lá, gente, porque é necessário você informar os registros no termo de verificação. No CTG 2001 está lá dizendo que é importante você informar os registros. Então, isso é uma intenção de trazer aqui para vocês essa explicação dos registros, dos blocos dos registros, para que vocês tenham um pouco mais de familiaridade com isso, porque é hora de você olhar e falar, olha, na linha 1, no bloco J50, receitas, é esse o valor, e não aquele valor que estava lá inicialmente. Na linha 267, no bloco J50, no código de conta desse nível 4, despesas financeiras, o valor era esse a débito. Né? Então, não era aquele valor que está lá na original. Tá? Então, o termo de verificação, primeiro, ela já entregou esse CD com os valores atualizados e colocou o termo dizendo, olha, chamando a atenção para quais os registros que foram alterados. Tá? Então, essa é a importância do termo de verificação. Então, esse é um modelo. Né? Eu falei, não existe um padrão, né? A gente só tem que ter algumas informações básicas ali que estão reguladas pelo CTG 2001. A gente tem o registro 930, que é onde está identificado os signatários. Né? Quando a gente fala, lá no J930, tem que ter essas informações, na original, por exemplo, vai ter que ter a informação do contador, no registro 900, alguns dados do contador que está assinando, contador ou contabilista que está assinando essa escrituração. Vai ter que ter a informação, se tiver um procurador, vai ter que ter a informação no 309, tá? Então, empresário no 801. E quando a gente tem a substituição da ECD, tem que ser informado esses outros dois blocos aqui. 910, para caso do contador contabilista responsável pelo termo de verificação, e 920, o auditor independente responsável pelo termo de verificação, quando ela é sujeita à auditoria independente. Tá? Então, essas informações também têm que ser prestadas ali. Gente, vamos só mostrar um pouquinho aqui da página do SPED. Né? O SPED tem um portal onde fala sobre todos os seus módulos. Alguns módulos do SPED têm páginas próprias, mas você entra no portal, remete para páginas próprias, como é o caso do E-Social, como é o caso da NFE, a NFSE, a Nota Fiscal de Serviço, já está saindo também com um portal próprio. A NFSE, lembrando que não está ainda em operação, mas a gente está pretendendo colocá-la em operação ainda esse ano. Tem sites próprios, mas o portal te joga para lá. Tá? Então, você entrando no portal SPED, você vai ter no lado aqui os módulos, então você pode obter informações sobre todos os módulos do SPED. Aí a gente vem aqui, o que é importante ver? Consultar a situação da ECD. Então, se o contribuinte entregou a ECD,
entregou naquele período? Preciso saber se tem uma ECD ou não tem? Eu posso entrar no site, entrar aqui em serviços, consulta a situação da ECD. E aqui eu posso fazer uma consulta por 3 tipos de níveis de informação. Tanto pelo hashcode, ou seja, aquele número, quando foi feita a autenticação, foi dado um hashcode, posso procurar, deixa eu ver se está no ambiente nacional essa escrituração. Então, eu digito o hashcode aqui e consigo ter essa informação. Como pelo CNPJ e ano. Então, eu posso procurar, de qualquer empresa nesse momento, tendo o CNPJ dela, tendo o ano dela, eu posso procurar para ver se ela entregou, se ela transmitiu uma ECD realmente para o ambiente. Eu posso também aqui ver um nível de substituição. Eu nunca falei a questão do G, do livro R, do livro A, do livro Z, do livro B. É importante que, quando você vai substituir uma ECD, você fica na dúvida. Espera aí, eu tenho uma ECD para substituir, eu fiz uma ECD G. Será que eu já transmiti uma R? Será que tem uma A também, uma Z, ou não tem? Estou na dúvida sobre isso. Tem essa opção aqui. Então, olha, gente, aqui você pode procurar. Então, você coloca aqui, CNPJ, data de início. Se você quer transmitir no CNPJ X uma G, num período tal, você vai verificar, ele vai consultar e vai dizer, não, se você vai transmitir uma G, você vai estar substituindo uma R e uma A. Então, eu quero transmitir uma R. E ele vai dizer, para você transmitir uma R, você vai estar substituindo essa e essa. Então, ele informa, antes de você transmitir, o que você vai estar substituindo ao transmitir. Então, existe essa opção para você ver e exatamente ter uma ciência melhor na hora que está transmitindo a ECD. Aqui a gente tem o programa, quando é o passo a passo, aqui é importante importar, aqui você valida, aqui você gera o arquivo, assina e transmite. Ou seja, há uma sequência aqui na hora que você está fazendo o processo. Normalmente, em geral, as empresas têm seu próprio banco de dados, forma a ECD no padrão, e aí você importa ela para o programa, valida, gera, assina, mas a assinatura tem que ser aqui nesse programa gerador, e transmite por aqui. Agora, quando há uma situação, você tem que consultar a situação da escrituração, e com aquele decreto, quando permitiu a autenticação automática das ECDs, disse o seguinte, que quando as ECDs que estavam pendentes de autenticação pelas juntas consideravam-se automaticamente autenticadas. Só que as ECDs que estavam sobre análise ainda da junta, que estavam com alguma pendência para resolver na junta, elas não eram. Aí precisava sanar essa pendência para poder considerar autenticada. Então, se a junta já estava analisando alguma ECD e pediu alguma informação complementar, alguma coisa, ela não foi considerada autenticada. Só se a junta não analisou, ela foi considerada. Como eu vou saber qual é essa pendência? A ECD não está no ambiente, ela estava sob exigência pela junta, como é que eu vou saber? O programa, se você vem aqui, situação da escrituração, e no programa da ECD, situação da escrituração, aí você consegue essa informação, ela vai gerar um PDF dizendo quais são as informações pendentes aí de serem prestadas. Tá? Então, o próprio programa informa isso para poder sanar essa pendência. E se eu quiser recuperar recibo de transmissão? Isso é muito comum, a gente transmitiu, perdeu o recibo, o computador deu problema, não consegui ter, eu preciso do recibo para demonstrar que a ECD foi entregue, entregue e autenticada durante a entrega. Como é que eu recupero isso? Você tem que ter a cópia do programa da ECD, importar o arquivo da ECD que foi transmitido, você importa para cá, e aí você vai recuperar recibo de transmissão. Tá, mas eu falei, deu problema no computador, eu não consegui. E aí, como é que a gente faz? Deu problema no computador, eu pedi o recibo, perdi a ECD, perdi todas as informações. Como é que a gente faz para recuperar isso? Lá no portal do SPED tem um programa ReceitaNet, BX. O ReceitaNet BX, você vai com o certificado digital, consegue baixar as ECDs da empresa que foram transmitidas. Então, pode recuperar a ECD que foi transmitida, aí carregar aqui e gerar o recibo de transmissão. Tá? Então, perdeu essa informação, é só pegar e recuperar do ambiente nacional. Tá? Aí a gente vai entrar agora numa questão de dúvidas frequentes, tá? Que a gente tem o Fale Conosco da ECD, e onde a gente recebe muitas dúvidas, muitas perguntas sobre alguns questionamentos gerais, mas algumas repetem, na maior parte das vezes. A gente, agora, por exemplo, a entrega da ECD, que foi no último dia útil do mês de maio, normalmente, perto da entrega, aumenta muito a quantidade de perguntas. A gente deixa uma equipe específica para responder e tentar dirimir todas as dúvidas a tempo suficiente para os contribuintes poderem entregar.
Mas a gente separa sempre das apresentações algumas dúvidas principais, assim, que são mais perguntadas, tá? A primeira delas é substituição da ECD. Eu preciso do hashcode da ECD substituída? Precisa ter essa informação. Na ECD que eu estou substituindo, na ECD que eu quero enviar nova, eu preciso informar lá a hashcode, é um código de identificação da ECD que está no ambiente nacional. Então, eu preciso disso. Como é que eu vou ter isso? Eu vou ter que achar a minha ECD antiga. E se eu não tenho mais? Tem que pegar o ReceitaNet BX, baixar a ECD, e lá você vai ter o recibo, recuperar o recibo de transmissão e tem um hashcode lá. Né? Então, precisa ter isso. Substituição de ECD já substituída. Também é uma pergunta comum. Eu mandei uma ECD. Depois, um mês depois, eu enviei uma ECD A, num determinado momento. Um mês depois, eu enviei uma ECD B substituindo a A. Quando eu for enviar uma ECD C, eu tenho que fazer referência a B e não mais a A. Né? Então, a B já está substituindo a A. A A não é mais a referência. Então, a C tem que referenciar a B. Tá? Parece uma sequência lógica aqui, mas a gente tem bastante perguntas sobre isso. Tá? Mudança de contador no período. Né? Mudou o contador no meio do período. E agora, precisa realmente você ter influência no ECD? Você precisa transmitir uma ECD até determinado período de um determinado contador e uma outra ECD com um determinado contador depois? Não há necessidade. As ECDs elas podem ser transmitidas mensalmente, né, em períodos mensais, ou pode ser transmitida anualmente. Você pode transmitir até 12 ECDs. Né? Você pode, cada mês, ir lá e transmitir sua ECD. Ou pode depois ao longo do ano. Mas não há necessidade de você fazer alguma alteração. Né? É importante, de repente, se o contador mudou, que o contador novo fale, não, olha, você termine a ECD em relação ao período que você foi responsável, que a partir de agora transmita, e a partir de agora eu vou. Mas isso não é algo que a gente exige nenhum tipo de formalidade, é só um acerto realmente entre os profissionais. E aqui as demonstrações contábeis do bloco J, quando é exigido? Aqui a pergunta não é exatamente quais empresas são obrigadas a apresentar, na verdade todas são, mas quando? Se eu posso entregar 12 ECDs, uma para cada mês, eu não preciso apresentar demonstrações contábeis em todas elas, só quando tiver encerramento do período. Tá? Então, se eu entrego do mês de janeiro, do mês de fevereiro, do mês de março, eu não vou ter as demonstrações contábeis, eu não sou obrigado a colocar as demonstrações contábeis, só na que tiver encerramento. Então, na de dezembro, eu coloco isso. Importante, quando a gente for olhar essas informações, né, pegar, você vai ver 12 períodos de escrituração contábil. Ah, mas cadê a demonstração contábil de fevereiro? Não, não é obrigado a enviar. Vai lá na de dezembro e vê lá que deve estar falando sobre o período todo da ECD. Uma outra dúvida é mudança de plano de contas. Quando a gente tem mudança de plano de contas, no meio do período, o contribuinte quer mudar o plano de contas, tem uma conta tal, ele quer chamar de um outro nome. Então, isso tem como você fazer na ECD. Aí, por exemplo, no registro, por mais que aqui é uma tela do programa, mudança de plano de contas, no registro I157. No I155 está a informação dos saldos, detalhes dos saldos da conta. Né? Então, aqui, esse número, esse nome prêmio de seguros, tem um saldo final aqui de 1.500.000, saldo inicial de 2.000 e de 1.500 saldo final. Eu tenho um registro filho do I155, que é o I157. E lá eu coloco o valor e a conta de onde está vindo esse valor. Então, para cada vez que eu quiser mudar um plano de contas, não tem problema. Só que, na hora de colocar essa informação, eu tenho que dizer de onde está vindo. Aí, eu tenho que, no I155 vai estar o saldo. Aí, eu tenho que abrir um registro filho do I155 e falar, olha, esse saldo veio da conta tal, nessa conta aqui, 1.10101. Tá? Então, esse detalhe do I155, o I157, no programa tem isso, dá para colocar. Cada vez que você vai fazer os detalhes, vai clicar no I155, tem a opção de colocar um I157, que é de onde está trazendo esse saldo, fazendo a referência. Tá? Aí a gente também tem aquela questão do código de aglutinação. O código de aglutinação, voltando aqui ao exemplo que a gente falou lá, I050, a gente falou do nível, da data, né, do plano de contas, o nível, analítica, caixa. Aí a gente colocou aqui o I051 é o referencial e a gente colocou I052 um código de aglutinação específico, que é assim. O que é código de aglutinação? Na hora da demonstração contábil, ele vai ter que bater com esse código de aglutinação. É aí que o programa vai verificar. Ele não vai dar erro, o erro impede a transmissão do ECD. Nesse caso, ele apenas dá um aviso. Ele diz, olha, está diferente os valores pelo código de aglutinação em relação aos valores que você colocou na demonstração contábil. Tá?
O que a gente está fazendo aqui? Ó? Caixa 1, caixa 2, a gente está colocando dentro do mesmo código. Veja que aqui, na demonstração, aqui no plano de contas, eu estou colocando caixa 2, e eu estou colocando nessa conta aqui, caixa 1, caixa 2, e essa aqui, um plano referencial, ela é diferente, mas, para demonstrações contábeis, eu estou deixando dentro do mesmo código de aglutinação. Tá? Então, o que acontece? Quando eu vou lá aqui eu estou na informação do balanço patrimonial, aqui que eu vou ver contas de resultado. Né? Então, nesse período, aqui eu tenho um saldo inicial, aqui no período 1º de janeiro de 2016, 31 de janeiro de 2016, saldo inicial, valor a débito, valor a crédito, então deu um saldo final nesse período de 9.500. Aqui nessa outra conta, 002, voltando aqui, 01 e 02. Voltando aqui nessa outra conta 02, tem um saldo inicial, depois um valor de débito, valor a crédito, e eu tenho um valor final de 9.500. Desculpa, aqui não tem, que só o valor a débito. 9 no meu débito saldo inicial, depois a gente tem 500, 9.500. O que acontece? Na hora de eu fazer isso no balanço patrimonial, aqui também a gente tem o final, aqui é o período de janeiro. Né? Então, aqui tem o saldo inicial. No período final, aqui, de 1 de dezembro, aqui a gente está de 1 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro, essas mesmas contas apresentaram um saldo final de 1.500 e de 500. Quando o programa vai checar o quê? Lá no balanço patrimonial, quando eu for falar a informação J100, essa conta que está aglutinada e está juntando essas duas contas, eu vou ter que colocar aqui saldo final, que é a somatória dessas duas, e o saldo inicial, que é a somatória dessas duas. Por que eu trouxe isso? Para mostrar como o programa funciona. Gente. Então, você aglutinou as contas para mostrar para ele bater lá com o balanço patrimonial, com as demonstrações contábeis. Você aglutinou na hora de fazer o plano de contas. Ele vai bater, vai dizer, olha, se der diferença aqui no somatório dessas informações aqui, ele vai dizer, olha, não está batendo, o saldo final aqui não você colocasse 3.000 aqui, ele vai dizer, o saldo informado na J100 está 3.000, mas somando as contas pelo código de aglutinação que foi colocado, está dando 2.000. Então, tem um aviso aí. Olha, você quer transmitir dessa mesma forma? Então, ele avisa isso. Tá? Então, gente, eu trouxe essas informações dessa forma para vocês, porque vocês fiquem assim, mais familiarizados com os blocos da ECD, com os registros da ECD, de como as informações são prestadas. Lembrando sempre, a ECD é um arquivo TXT, né? Então, ela se você, de repente, pedirem para a empresa, ela vai te mandar um arquivo TXT. Pode baixar o programa gerador lá no site do SPED, o programa gerador, importando essa ECD, você consegue visualizar, consegue ver as demonstrações contábeis, consegue ver os lançamentos, tendo essa ECD. Mas, assim, você pode também ter outros programas, às vezes as empresas têm outros programas também para gerar isso, mas o ECD acaba por ser a transmissão automaticamente autentica, um modelo que é gerado pelo ECD com esses parâmetros, blocos, registros, acaba sendo um modelo adotado pela maioria das empresas. Então, às vezes, é isso que vocês acabam se deparando, principalmente, a ECD está desde 2008, mas, principalmente, aí, a partir de 2016, com a autenticação automática, vocês vão acabar cada vez mais, olha, eu quero ver a tua contabilidade. Então, está aqui um arquivo TXT. Tá, mas cadê a contabilidade em papel? Eu não tenho mais a contabilidade em papel. Mas eu queria ver os registros. Não tenho mais, eu só tenho um arquivo TXT. Essa aqui é a minha contabilidade. E está aqui o termo, um comprovante, né, um recibo de transmissão. Tá? A gente... novidades para 2018, né? Mais novidades. A gente tem algumas coisas estudando para 2019, ainda em contato junto com o CFC para tentar implementar, mas o que a gente já tem de fato para 2018, já está, né, nessa ECD nova, foi a questão das notas explicativas das demonstrações contábeis. No J100, no J150 e no J210. J100, balanço patrimonial, J150, DRE, J210, TLPA. Vamos voltar aqui só para vocês entenderem. J50, aqui tem várias informações, aqui o período, né, e tem as informações que vão sendo colocadas aqui,
E aí as notas explicativas são facultativas, tá? Não é obrigatório a apresentação de nota facultativa. Era uma demanda que também veio dos contribuintes dos órgãos de classe pedindo para que a gente colocasse isso, para que não fosse colocado notas explicativas apenas num arquivo onde você pode... Existe uma opção no bloco J de outras informações, e muitas vezes as empresas colocavam lá as notas explicativas, mas pediram para a gente colocar, porque o próprio programa gera automaticamente e coloca atrás aqui, depois do 150, umas informações aqui. Então, é facultativo. A partir desse ano, já foi permitido na ECD entrega esse ano. Tá? É isso, gente. Eu só deixo aqui o contato aqui do Fale Conosco, né? Então, tendo dúvidas em relação à ECD, como confeccioná-la, como transmiti-la, problemas realmente para carregar a ECD no programa gerador, manda um e-mail para o Fale Conosco. A gente tem atendido, procurado atender com a maior rapidez possível, prestar essas informações. Muitas vezes a gente pede alguma informação, às vezes passa a informação, a gente pede com mais detalhe, passa a informação, a gente vai lá, testa e envia para vocês a resposta. Tá? Principalmente um período mais próximo da entrega desse ECD, a gente aumenta a equipe que está trabalhando nisso para realmente as informações poderem... Porque o quantitativo de gente perguntando aumenta muito, então a gente normalmente aumenta bastante a equipe para poder dar respostas o mais rápido possível para vocês. Tá, gente? Muito obrigado, tá? E fico à disposição de vocês, tá? Só temos a agradecer as informações trazidas pelo Ederlei. Muito obrigado, são bastante construtivas. E temos alguns minutos para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Quer pegar o microfone aqui, por favor? Bom dia, parabéns pela palestra. Uma dúvida simples, mas que acaba surgindo. A gente que atende empresas pequenas do Simples Nacional que estão dispensadas da ECD, muitas vezes entregam os documentos em atraso. E a dúvida é, se ela está desobrigada, eu posso entregar a ECD fora do prazo ou eu vou ter multa mesmo assim? Não. Obrigado pela pergunta. Tá? A gente não tem obrigação. Se não tendo a obrigatoriedade, pode entregar a qualquer momento. A nova IN deixou claro que a obrigatoriedade não há multa para quem não é obrigado e pode entregar de forma facultativa a qualquer momento. Tá? Era uma dúvida constante no Fale Conosco, e a gente deixou mais claro nessa nova IN da ECD. Tá? Bom dia, Gilmar Wisniewski. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, a gente está no ambiente de peritos e a gente viu que a alteração da autenticação dos livros se deu por um decreto, enquanto que a lei exige o registro na junta comercial. Já houve questionamento a respeito dessa legalidade ou não sei como é que o juiz vai se pronunciar a respeito. Então, eu gostaria de saber se existe alguma outra norma legal de hierarquia maior autorizando essa dispensa do registro da junta comercial. E a segunda pergunta é no caso do contribuinte ter o exercício social diferente do exercício fiscal. Se as demonstrações contábeis que eu tenho que anexar no mês de dezembro é um balanço fiscal completando os 12 meses, ou se eu colocaria somente o prazo da ECD, né, seria, no caso do meu cliente, 4 meses, de setembro até dezembro, junto com a ECD de dezembro, ou se eu colocaria um balanço fiscal, os 12 meses, ou colocaria somente o período que eu ainda não tinha entregue. Obrigado. A primeira pergunta, deixa eu só voltar aqui um trecho para a gente voltar nesse assunto da autenticação. São vários slides, deixa só um pouquinho. A gente volta aqui. A gente teve alteração, o decreto 8683 alterou o decreto 1800, né? Então gerou essa questão da autenticação. A autenticação dos livros contábeis digitais será comprovado pelo recibo da entrega emitida pelo SPED. Na verdade, ele regulamenta, esse é o nosso entendimento, tá? A gente entende entendimentos contrários, mas esse é o nosso entendimento, ele regulamenta a Lei 8934, porque a Lei 8934, ela foi criado na Lei 8934 o artigo 39A,
que fala que a autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte, realizada por meio de sistemas públicos eletrônicos, dispensa qualquer outra. Então, na lei foi alterado e colocado o 39A. E o decreto veio para regulamentar a lei, dizendo que esses sistemas públicos que a lei fala é o SPED. Tá? Então, o decreto regulamenta. Então, o nosso entendimento é nesse sentido. Sobre a segunda pergunta, é só do período complementar, tá? Só do período complementar mesmo, tá? Que você tem que entregar desse período de, você falou de setembro a dezembro, né? Só do período complementar. Bom dia. A minha dúvida também é assim: existe algum prazo onde todas as empresas serão obrigadas a entregar o SPED ou ainda não existe? Todas as do Simples Nacional, enfim, todas as demais? Não existe nada de prazo para isso, né? Isso é uma construção coletiva também, colaborativa, junto com os órgãos de classe. A gente tem feito com o CFC, tem um entendimento de que também interessante seria que todas as empresas, ou a maioria delas, entregassem, e outros órgãos também têm colocado isso para a gente, mas isso tem um trabalho legislativo e entendimento também dos órgãos de classe e também das empresas que estão trabalhando com a gente nessa parte de colaboração. Então, hoje não tem prazo, não. E uma outra dúvida: ainda existe, pelo menos eu sou do interior, existe ainda uma resistência dos contadores quererem entregar o SPED. Então, a gente já viu que todas as empresas podem, não existe multa pelo prazo, mas existe um pouco de resistência. Alguns colegas mesmo falam: eu não vou entregar porque eu tenho medo de ser fiscalizado de forma diferenciada. Existe ou isso não tem nada a ver? É mito ou verdade? Não, isso é um mito, né? Antes de trabalhar no SPED, trabalhei um tempo na fiscalização. Hoje, para a gente poder, da mesma forma como a antifiscalização anteriormente tinha que pedir uma contabilidade para o contribuinte, e para não cientificar o contribuinte, pedir a contabilidade, hoje, para ter acesso à contabilidade, ele precisa cientificar o contribuinte. Então, o contribuinte vai ficar sabendo que está sendo acessada a contabilidade dele. Tá? Então, realmente não há... É só um repositório mesmo. Para a Receita ter acesso, ela tem que cientificar o contribuinte. Porque é bem o que a gente vê. O volume de informações depois, especialmente quem trabalha com empresas de varejo, que tem um volume muito grande de informações com a entrada da NFCE aqui no Paraná. Então, o volume de dados, o tamanho dos livros físicos ficou muito grande. Então, o benefício da entrega do SPED é muito grande hoje. Sim. Você acaba consolidando de uma forma muito melhor a maneira de prestar as informações e também você tende a evitar um pouco da redundância do que era prestado antigamente. Com certeza, ecologicamente correto. Sim. Eu leio. Parabenizar pela... Acho que aqui fica melhor. Não dá. Parabenizar pela palestra. Duas perguntas básicas, simples, mas importantes. Quando há substituição da ECD, os arquivos originais permanecem gravados na Receita ou eles são substituídos? A gente consegue ter o conhecimento da escrituração anterior antes da substituição, quando você faz substituição de registro? Se você quer ter acesso à informação que você transmitiu uma ECD, né? E depois transmitiu uma substituta. Isso. Não, a substituta, ela realmente pega o lugar da anterior, né? Não tem como a gente ter conhecimento do original. Não. Na perícia isso é muito importante. As informações, é por isso que o laudo tem que estar a informação lá, né? Exatamente dizendo onde foi as informações, qual a informação, qual registro que foi alterado e tudo mais. E no próprio termo tem que ter autorização para que o CFC possa verificar esse termo, né? Então, o próprio termo autoriza o CFC a fazer a investigação disso, a fiscalização, se esse termo está seguindo o padrão contábil mesmo. Mas então, na substituição, o fato substituído ele vai estar descrito na substituição. Isso, você não tem acesso ao arquivo substituído. Não, ela substitui mesmo, assim, né? Fica valendo aquela nova no sistema da Receita, né? E por quanto tempo a Receita vai manter essa base de dados?
Não há previsão de tirar perene. Isso é para ser perene mesmo, tá? Não vai entrar naquela regra, às vezes, do fiscal de 5 anos. A escrituração não. Ela vai ficar... A escrituração é repositório mantido, né, para que todos os partícipes, né, a administração tributária federal, estadual, municipais, também possam ter acesso à escrituração quando estão em fiscalização e cientifiquem o contribuinte de que estão fazendo isso, né? Apenas acaba sendo um repositório. Mas não há nenhuma previsão e nada estimado de como aumento tirar da base, não é para manter isso perenemente, tá? Obrigado. Duas perguntas assim que eu fiquei na dúvida, né? Eu não faço contabilidade, não conheço o sistema, então, né, meu nome é Solange, não conheço o sistema, não faço contabilidade. Mas, como perita, surgiu algumas dúvidas. Uma delas é o seguinte: a empresa, ela entregou o SPED, então ela salva no banco de dados dela lá, certo? Aí eu vou fazer a perícia. Aí eu peço para a empresa o SPED dela. Ela me entrega lá um arquivo. Aí depois, só que ela me entregou um arquivo, tem um arquivo ali. E se ela fez a retificação, ela pode me entregar o arquivo original e não o retificado? Pode, ela pode te entregar o original. Aí é importante você olhar no sistema, no consulta, né? Tem aquele consulta ECD, você pode olhar e ver qual que foi a última que ela entregou, qual é o número do documento, nosso serviço, ECD. então. Você pode olhar e verificar qual, né? Pode. Se ela disse, eu entreguei essa, e te omitiu uma informação de que entregou uma substituta depois, é uma informação que você pode verificar pelo site do SPED. Então, nós, como peritos, temos que fazer a verificar se realmente ela substituiu, se não está te entregando uma anterior. Agora, uma pergunta assim, mais prática, assim, não sei se vai ser possível responder, mas, enfim, vou perguntar, né? Se me perguntar, não vai saber. Estou fazendo uma perícia numa dissolução de sociedade. 2 sócios. Claro, eles brigaram, né? Então, por óbvio, um dos sócios não tem acesso à informação. Só ficou um lá que tem acesso à informação, certo? Aí, estou fazendo lá. Aí, eu fazendo a perícia, o advogado lá entrou. A receita, se ela for oficializada para que apresente a escrituração contábil de determinada empresa, ela vai apresentar? Se o juiz determinar? Sim, judicialmente, então, sim. Isso é comum. Vai facilitar o nosso trabalho também. Isso é comum. Se o juiz pedir a não, porque assim, normalmente, assim, vamos imaginar que às vezes é oficializada a receita quando era só declaração de imposto de renda, certo? Em alguns casos, nós tivemos uns casos assim, que a Receita respondia assim, não, já passou os 5 anos e nós não temos mais essa informação na base de dados, quando era declaração de imposto de renda, né? Como você disse agora que não vai ter mais prazo para se eliminar isso da base do sistema, então, se passar 10 anos, 15 anos, que é normal, vamos dizer, um processo demorar 10 anos, 15 anos, então, mesmo que a empresa não queira apresentar a documentação, se a gente pedir, o perito solicitar, né, determinar, então a Receita vai ter essa base de dados e, sendo oficiada pelo juiz, ela terá a possibilidade de apresentar, não vai prejudicar o trabalho pericial. Era essa a dúvida. Sim. Hoje nós temos na base todas as escriturações desde 2008, né, que foi o primeiro ano de entrega. Acho que não temos mais perguntas. Tem mais uma pergunta aqui. Temos um tempo ainda restrito. Voltando àquela pergunta dele lá da substituição, quando eu faço substituição, tem aquele bloco que me diz o que foi substituído. Quando eu faço a transmissão, ele faz alguma checagem entre o que foi a que estava lá e a que eu mandei nova, ou é só aquela informação, é só uma declaração? Não é só uma declaração. Tá, ok. O termo de verificação, o programa não analisa o termo, né? O termo foi regulado pelo CFC e tem autorização exatamente para que o CFC possa fazer a fiscalização desse termo para ver se está seguindo os padrões contábeis estipulados, tá? Então o programa não fiscaliza o termo. É obrigatório. O termo é obrigatório, que a gente não tem um padrão para falar um termo como deve ser, mas o CTG 2001-R3 ele diz exatamente quais são as informações mínimas que esse termo deve conter. Então, a informação, identificação, quais os registros que estão sendo alterados, o motivo pelo que está sendo alterado, tudo isso tem que ser feito, tá, no termo de alteração.